paz, povo de Deus, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Provcast Divina. Hoje estamos realizando esse projeto, tirando ele do papel, na verdade, né? E quem melhor para iniciar o projeto do que o nosso pastor presidente Franklin Silva, onde a gente vai estar abordando vários temas, respondendo algumas perguntas e falando, obviamente, da palavra de Deus. Ao meu lado está aqui o pastor Franklin. Pastor. Pai do Senhor, Clebson, Pai do Senhor, meus irmãos, espero que esse momento aqui seja edificante para você que está em casa, em uma noite especial. Espero que você aproveite para aprender um pouquinho quem é a Providência e aquilo que ela hoje faz. Fica conosco, dá tempo ainda de você convidar alguém. Deus abençoe. Hoje, noite de sexta-feira, atípica, fim de ano, certo? Não tem culto, mas a gente não poderia deixar de fazer a obra de Deus e de levar a palavra até você. A gente preparou com muito carinho um programa bem especial, com alguns temas. E o primeiro da noite é algo bem pertinente, certo? Já é sobre um assunto que marcou muito a vida de todos, que foi a pandemia. E a gente gostaria de saber, pastor, quais foram os desafios enfrentados pós-pandemia, né? A gente sabe que não só o mundo, mas o cristão em si sofreu muito com tudo que aconteceu durante e continua sofrendo pós-pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Clebson, nós somos um ministério pequeno, a estrutura que temos é pouca. Quando veio a pandemia, veio muitos desafios. Primeiro, de manter as portas que estavam fechadas, abertas. Fechadas por ordem do decreto e aberta porque precisávamos pagar. A pandemia veio, fechou as portas, mas os desafios financeiros continuaram e foi difícil para nós, porque nós não temos reserva financeira. Nós não temos ajuda de poder público, nós não temos ninguém financeiramente que nos contribua por mês em alguma coisa, mas eu agradeço a Deus uma coisa, a todos os dirigentes das nossas congregações que mantiveram em pé, em oração, em contato com cada ovelha, fazendo o possível, muitas vezes, Clebson, enfrentando riscos, porque não poderia visitar ninguém, mas a gente estava lá visitando. Usamos a ferramenta da internet para fazer cultos online. E esses cultos não viraram apenas 3 vezes por semana. Esses cultos viraram diários, noturnos. Você que está de casa, que é membro dessa igreja, sabe muito bem que durante a pandemia, você em casa, não faltou palavra, não faltou oração. Foi muito desafiador, mas todo mês, durante 1 ano e 7 meses, a gente conseguiu manter a obra de Deus em pé. Durante a pandemia, das congregações que nós temos, nenhuma delas se fechou. A gente teve problemas para pagar, mas hoje eu louvo a Deus que durante a pandemia nenhuma porta se fechou, pós-pandemia. Enfrentamos até hoje dificuldades que aconteceu durante a pandemia, para as igrejas não fecharem, para não entregar os pontos, como aconteceu em dezenas de igrejas, nós vimos, foi noticiado. A gente enfrentou alguns devedores, conseguimos alguns dinheiros emprestados para pagar os aluguéis, água, luz e ajuda a cada dirigente de congregação. Acabou a pandemia, a dificuldade financeira começou a melhorar, mas não resolveu. Por quê? Porque foi saindo de um buraco grande. Hoje o buraco está menor, mas ele está largo. Até hoje nós devemos, mas nenhuma porta se fechou. Até hoje nós temos dificuldade de manter, mas nenhuma delas baixou as portas. A dificuldade hoje é de enfrentar pessoas que vêm à igreja e o problema não é só espiritual. O problema envolve até psicológico. Quantas pessoas nós soubemos, crentes, pastores, que tiraram a sua própria vida. E a família hoje sofre.
Quantas pessoas a gente viu que durante a pandemia fecharam as igrejas, venderam cadeira, som, para pagar comida, para pagar aluguel da sua própria casa, e hoje não tem mais nada. A dificuldade enfrentada hoje é tentar continuar ajudando essas pessoas, continuar auxiliando essas pessoas, dentro da nossa força, dentro do nosso ministério, pós-pandemia. Todo mês tem sido um milagre, mas louvo a Deus que todo mês Deus faz um milagre. Estamos de pé, as dificuldades são aparentes, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que com muita fé a gente vai ter um ano melhor. Quem sabe o ano que vem a gente não esquece do pandemia e pós-pandemia e a gente consegue continuar caminhando com fé, mas com mais tranquilidade. Perfeito. Acredito eu que é desejo de todos que a gente vire logo essa chave, né? Infelizmente, como o senhor falou, além das dificuldades financeiras, tem a questão psicológica, a questão de saúde, os vestígios da doença, e tudo isso se enquadra no quesito pandemia, né? E acredito que tem sido dificultoso para muita gente ainda. Infelizmente, nem todos têm uma base forte, nem todos têm uma vida íntima com Deus, e aí é que entra não só o papel do cristão, mas da igreja, né? De correr atrás e de orar por essas pessoas para que dias melhores surjam na vida de todos nós. Sem perca de tempo, já passando para o próximo tema, ação social. 2022, apesar das dificuldades, houve um marco muito grande, que foi o aumento das ações sociais na nossa igreja. Sopão, que foi o destaque, né? Com muita ajuda, graças a Deus a gente alcançou muita gente necessitada. Teve doações de roupas, teve o evangelismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que foi, e a gente também tem uma pergunta, mas primeiro eu queria que o senhor falasse sobre. O sopão era algo que estava no nosso coração desde que nós abrimos o ministério. Só que a pandemia aflorou isso. E quando a pandemia acabou, nós conseguimos juntar um grupo de pessoas que nos incentivou a fazer algo a mais. Surgiu a ideia do sopão. Inicialmente a gente só tinha nada. O primeiro sopão da gente foi até engraçado. Nós não tínhamos nada. Conseguimos um dinheiro para comprar as primeiras necessidades. Um fogãozinho básico, pequeno, né? Um fogãozinho pequeno, um botijão pequeno. E nisso Deus foi usando pessoas e foi nos abençoando. E a gente foi conseguindo os caldeirões. Os primeiros foi eu particularmente que comprei. Fui lá na cidade de Remígio, me lembro como fosse hoje. Cheguei lá, comprei caldeirão, tudo que necessitava para um. Desde que nós começamos o sopão, nós não paramos. Todos os meses, com dificuldades de não ajudas. Para você ver, para você que está de casa ver, quando ninguém nos ajuda no sopão, o último que a gente fez, só a igreja, foi R$630. Por quê, pastor? Sopão. Nós damos todo mês 300 litros de sopa, mais pães. Já chegamos a dar batata doce. Nós não damos sopa em copos. Nós damos sopa nas marmitex. Nós mesmos compramos. Nós não entregamos só a sopa, nós damos a colher. Tudo isso com a ajuda de Deus, da equipe do sopão, e tenho a certeza que foi um avanço muito grandioso para a igreja, para o ministério. A gente já chegou a dar sopa no centro, nos bairros, aqui é o nosso ponto central, mas o último marco na Praça do Catolé, que dentro de meia hora, meus irmãos, 300 litros de sopa se acabou. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu espero, Clebson, que a gente continue. A igreja continue. A equipe continue. Para fazer um sopão,
se reúnem pessoas 3 dias antes. 3 dias antes. Para cortar verdura, para... Toda uma logística, né? É isso. 3 dias antes. Não é somente aquela hora que o pessoal vem. Essas fotos aqui foi no inverno. E no inverno a gente colocou no coração, já que o povo não vem buscar, a gente vai entregar. Até o povo. Entendeu? A gente já saiu com latas na mão, com as marmitex prontas para entregar em becos, em vielas. E isso aqui é um dos trabalhos mais lindos que a Providência tem, com toda a dificuldade. Mas eu oro muito a Deus, que você que está me vendo e me ouvindo, nos ajude. Nos ajude. Deus um dia há de mandar um mantenedor que nos garanta não só fazer o sopão aqui no bairro, na comunidade, mas sair pelos bairros de Campina. Essa é a nossa ideia e eu espero que Deus nos abençoe mais ainda, em nome de Jesus. Já pegando o gancho, tem uma pergunta que foi feita através do Instagram, certo? De Marcos Henrique. Ele pergunta: o pastor pensa em investir mais em ações sociais em 2023? Marcos, penso sim. Penso e oro. Peço muito a Deus nas minhas orações que Deus nos ajude. Vou dizer de novo. Investir em ação social é saber que a igreja, Clebson. A igreja é muito lindo quem assiste o culto. Mas a igreja é tirados para fora. É muito lindo também quando a gente sai para fora. Quando a gente leva... Não é só o templo, né? Isso. Quando a gente leva o que acontece no templo para fora. É muito maravilhoso permanecer nisso. Só nós queremos mais. Mas para ter mais, precisamos de mais milagres. Mais milagres, mais pessoas. Que nos ajude. Porque pessoas necessitadas sempre tem mais, Clebson. Marcos, eu penso, eu oro e eu confio que em 2023, com a ajuda de Deus e de quem está me ouvindo, nós vamos fazer mais sim, mais ações no bairro, na comunidade, nas vielas, no centro e aonde Deus nos mandar. E só voltando, né, o assunto ação social, quando a gente fala ação social, a gente pensa logo no sopão, porque vamos dizer que hoje é o carro-chefe. Mas há outras ações sociais, como a campanha do agasalho, que foi no inverno, mas durante o ano também, a campanha da roupa, né? Fala mais sobre isso. A campanha do agasalho, no tempo do frio, nós conseguimos ajudar a muitas pessoas de baixa renda, pessoas com muita necessidade, a passar as noites de frio quentinha. Foi muito lindo o que a igreja fez. O que nós conseguimos, compramos muitas mantas, entregamos às pessoas. A igreja ajudou com lençóis, com roupas de frio. Era muito lindo isso. Olhando para, não na época do inverno, mas todo dia, nós temos, como você falou, o trabalho das roupas. A equipe seleciona pessoas que vêm à igreja e seleciona roupas para entregar a essas pessoas. Não é no culto, é na igreja. O culto é a adoração a Deus. Mas pessoas que vêm à igreja, vêm e saem daqui com roupas para a mãe, para o pai, para o filho, para as criancinhas. Roupas de qualidade. Nós conseguimos ajudas de algumas pessoas que várias vezes esse ano veio roupas etiquetadas ainda, no saquinho bonitinho. E nós não entregamos roupa que não dá para uso. As roupas são para usar. Nós selecionamos pessoas e entregamos. É bom salientar que nós não escolhemos quem é crente. A ajuda social da igreja na sopa, nas roupas, é para o povo. Para o povo que necessita. Acredito que a ação social ela não é para quem está na igreja. A ação social é para quem pode ser igreja. E só quem pode ser igreja é quem um dia é ajudado para ser igreja. Foi alcançado eu e você. Não só a roupa, mas auxílio gás, auxílio aluguel, auxílio remédio. Pessoas que a igreja contribuiu em velório. Nós construímos a casa de pessoas que caíram nas chuvas. Muita coisa que a gente não fala,
porque eu acho feio ajudar e falar, mas internamente, vem, nos procura, e você vai saber que a ação social da igreja é muito mais além do que a gente está mostrando aqui. E uma que se destaca também, né, que eu acho que foi a primeira, né, iniciada, que sempre teve, é a questão das cestas básicas, né? A gente tem a campanha do quilo, a gente arrecada, mas infelizmente nem sempre tem o suficiente na igreja para estar dando para todo mundo. E muitas das vezes é tirado o recurso próprio da igreja para estar ajudando famílias. Está mais do que certo. Nós estamos em dezembro, você está assistindo isso no último dia do ano. Esse mês de dezembro nós fizemos a cruzada em prol de conseguirmos alimentos. Conseguimos 32 quilos. Mas a igreja deu 54 cestinhas de no mínimo 10 quilos de alimentos. Então são 530 quilos. Sem estrutura, mas com a ajuda de muita gente. Deus tocando nas pessoas. E vale salientar, muito obrigado. Muita gente não crente tem acreditado, Clebson, no nosso projeto. E tem chegado aqui e tem ajudado com alimentos. Fico feliz. Agora, vale salientar, a providência divina não só ajuda em dezembro não, viu? Como muitos fazem. Campanha, Natal sem fome, mas janeiro também é sem fome, fevereiro, março, abril. Aqui é o ano todo. A gente faz o que pode. Queremos fazer mais, como o jovem perguntou. E se Deus nos ajudar, no mínimo manteremos. E em seguida continuaremos. Amém. Virando um pouquinho a chave, certo? A gente vai falar um pouquinho agora sobre festividades. Esse ano a gente conseguiu fazer, além das festividades anuais da igreja, né? 11 anos de igreja, a gente conseguiu também estar realizando o Conjap, que foi um sucesso, a primeira edição. Porém, no ano seguinte a gente enfrentou 2 anos de pandemia e não conseguiu fazer mais. Esse ano a gente conseguiu fazer novamente um sucesso, vidas foram salvas. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, fizesse um balanço do que foi as festividades e se atingiram as expectativas que o senhor esperava. Lembrar que os jovens iniciaram um trabalho bem antes da providência. Se eu não me engano, era Jovens para Cristo, não é isso? Isso, no tempo da Vivendo com Cristo. Isso. E nesse tempo, infelizmente, a gente não pôde colocar para frente por várias dificuldades. Esquecendo desse tempo, permaneceu à vontade. E permanecendo à vontade, Deus mandou pessoas que nos ajudaram a acreditar que poderia acontecer novamente. De uma forma diferente, sim, porque cada pessoa tem uma forma diferente de agir e de trabalhar, mas o sentido é o mesmo. Veio o Conjap. O Conjap é um marco na providência divina, porque abençoa a igreja, abençoa a base, que é os jovens, e abençoa quem vem. Muita gente não entende que para trabalhar com jovens precisa ter primeiro resiliência. Se não tiver resiliência, não trabalha. Paciência, domínio próprio, porque muitas vezes falta. Jovens esquentam muito a cabeça. Mas a gente sabe que o Conjap veio e ministérios grandes e estruturas enormes olham para a gente com respeito, Clebson. Sabe por quê? Porque o Conjap é uma forma de mostrar que os jovens ainda podem melhorar. Foi ótimo. O Conjap esse ano superou as expectativas. E eu espero que o ano que vem Deus nos dê condição de fazer. E a procura de vir para o Conjap, ela é grande. Então tem alguma coisa boa aqui. É igual a Jesus disse: vem e vê. Conjap é uma bênção para a igreja, para os jovens e para a obra de Deus. Já dentro do assunto de jovens, né? Antes do senhor falar da festividade da igreja, o Nicolas ele mandou uma pergunta no Instagram. Qual o seu maior conselho para jovens sobre vida ministerial e chamado? Nicolas, o jovem precisa entender que ele, se não obedecer, ele não sai do canto. Talento, o jovem pode até ter,
Mas se não tiver obediência, ele não cresce. Conselho que eu dou: tenha primeiro obediência, que o talento vai aparecer. Quem tem obediência, jovem, ele tem autoridade. Quem tem obediência, tem aproximação. Se você é um servo de Deus e deseja ser um episcopado, você tem que entender que a obediência a Deus é melhor do que sacrificar. Conselho que eu dou a Nicolas e aos jovens que vão me ouvir e vão me ver: obedeça a Deus, obedeça aos seus pais, e você vai saber que quem tem chamada, Deus faz igual a Davi. Está fora de casa, mas Deus se lembra dele dentro de casa. Seja obediente, que mesmo você não estando em casa, mas Deus vai se lembrar de você fora de casa. Obedeça, que o talento vem depois, porque o talento a gente chama de dons, e quem tem dons tem recurso espiritual na terra. Meu conselho maior é obediência. Deus abençoe Nicolas e a todos os jovens. Ainda sobre o assunto festividade, 11 anos de providência, acredito que muitas coisas boas acontecem, mas o que sempre marca são o ganho de vidas, né, para Jesus, e as consagrações, né? Toda festividade, as consagrações de obreiros. O que é que o senhor achou sobre o que aconteceu esse ano? Esse ano foi um ano diferente. Um ano que, sobre a festividade, a ideia era fazer menos do que fizemos o ano passado, nos 10 anos. Mas Deus nos surpreendeu e fizemos mais. Foram 9 dias de festividades. 9 cultos dentro de 15 dias. Tivemos a honra de todos os cultos, a igreja estar bancada. Pastores amigos, igrejas amigas, departamentos do ministério, igrejas nossas, tiveram as suas participações. E Deus usou cada um, desde o departamento de criança ao departamento de um jogral. Deus usou todos. Festividade na nossa igreja é a certeza que o que o Senhor está fazendo, Ele continuará a fazer. Sobre as vidas que se convertem, toda festividade que não tem uma alma convertida, ela falta alguma coisa. Para ser uma festa, a alma precisa se entregar a Jesus. E nessa festividade, e o Conjap, muitas vidas se entregaram a Jesus. E sabe o melhor, querido? Todas elas estão servindo a Deus. O ano que vem é 12 anos. 12 anos de 12 portas. 12 anos de 12 profetas. 12 tribos. 12 discípulos. 12 portas de Jerusalém. O ano que vem tem mais. Eu espero você já lá, em nome de Jesus. Sem perca de tempo, a gente já vai falar sobre esqueci. Consagrações. Meus irmãos, homens e mulheres de Deus que são consagrados, eles pagam preço até se consagrar. Infelizmente, Clebson, alguns deles que depois que se consagram, não pagam mais o preço. Mas unção dada não pode ser tomada. Honra se dá para quem faz por onde. Se depois deixa de fazer, não é culpa nossa. Mas obreiro que me ouve, mulher de Deus, não perca o brilho. O chamado é de Deus, mas os frutos aqui na terra. Lembre-se disso. O chamado é de Deus, mas os frutos é aqui na terra. Homens e mulheres de Deus consagrados, a providência conta com vocês. Ano que vem tem mais. Que aprove Deus, você que está me vendo e ouvindo, ser uma das pessoas escolhidas por Deus. Pague seu preço, que o chamado quem dá é Deus. Antes de passar para o último tema da noite, certo? A gente vai responder mais uma pergunta no Instagram. A Maria Alzinete, ela pergunta aqui: pastor, qual foi a sua maior experiência com Deus? Maria Alzinete, é isso?
Minha maior experiência com Deus foi quando meu filho adoeceu e se internou no Alcides Carneiro. E em uma noite, o médico me chamou, ele estava no UTI, chamou minha esposa e disse assim: vá para casa, vá pegar as roupas dele, porque ele vai morrer essa madrugada. Eu peguei a mão da minha esposa, vim para casa. Quando eu chego em casa, chorando, a minha esposa está lá dentro, arrumando as roupas para botá-lo nele, para levar para o caixão. E eu fico lá na esquina da Epídio de Almeida com a João Leles. Não podia deixar de falar da João Leles, né? E vem um mendigo, 3 horas da madrugada. Eu chorando, e ele vem até a mim e disse desse jeito: Deus manda lhe dizer que Ele está revertendo o quadro agora, pois aquilo que você veio chorando, você vai voltar colhendo, e Ele vai lhe dar um ministério para saber que quem está salvando seu filho sou eu. Um mendigo, 3 horas da manhã. Eu chamei minha esposa lá dentro e disse: Deus mandou um recado aqui. A gente sai de casa, a gente para no açude velho. A gente estende as mãos para o açude velho e disse assim como essas águas vêm do céu, o que eu ouvi de Deus veio de lá. E eu profetizo que eu vou chegar no hospital e o médico vai me dizer outra coisa. A gente vai para o HU, quando chega lá umas 4 horas da madrugada. Quando a gente chega no UTI, Natanael está sentado na cama e disse desse jeito: Pai, cadê minha coxinha e minha coca? Tão é que ele é fã até hoje. Fez parte do milagre. Minha maior experiência com Deus foi essa. A minha experiência individual e particular. Foi no dia que eu recebi a notícia da morte e fui pegar a roupa para botar meu filho no caixão. E durante a madrugada, no meio do escuro, Deus usou uma pessoa que eu nunca vi para falar comigo. Esse é o Deus. Você vai ter uma experiência com Ele também. Amém. É forte, né? Como Magna já diz, é forte. Para finalizar, já, né? Passou tão rápido, mas para finalizar, expectativas do futuro da igreja. 2023 está chegando, planos são traçados, metas, objetivos. Quais as expectativas? Com muita fé. Nós temos planos que estão no papel desde antes da pandemia. Com muita confiança. Nós temos ideias que ainda não foram iniciadas, mas com muito receio. Vou falar sinceramente, para ficar arquivado na minha memória e na memória de quem vai ouvir, que daqui a alguns anos a gente vai analisar isso. A igreja está enfrentando dificuldades diversas, não só o financeiro, como a gente tocou, mas de compromisso. Nós vivemos em momentos difíceis, que pessoas estão esquecendo do seu compromisso com Deus. A igreja precisa de auxílio, a igreja precisa de ajuda, a igreja precisa de mantenedores. Nós estamos aqui para confiar em Deus, mas você que está aí do outro lado, se você não nos ajudar, a gente não consegue executar nada. Temos muitos planos. Quem vem ao Ministério Providência Divina assistir uma reunião, sai daqui sentindo Deus, desde o ateu ao crente mais antigo de igreja. Mas para manter, está bem difícil. Peço sua oração, para que 2023 venha com renovação, que venha com pessoas de casa renovadas de energias espirituais. Que Deus mande pessoas de fora, que venha com força para somar com quem está em casa.
Os desafios são grandes, Clebson. Muito grandes. A gente não conta um terço dos desafios que a gente tem. Hoje eu chego de uma viagem com um monte de desafios da onde eu encontrei. Não tem solução. Não tem um jeito. E eu espero que Deus nos ajude a manter a providência divina. Eu só sou um. Eu estou na sede. Tenho muitos obreiros, obreiras e departamentos. Juntos nós mantemos. Mas eu não posso ir em cada congregação tomar de conta lá. Mas quem está me vendo e ouvindo, é com você que Jesus conta. Em cada congregação da providência divina, levante-se, ajude ao dirigente, ajude aos componentes de departamentos. Deus conta com você e nós contamos com a providência divina. Providência divina é uma casa que ela precisaria ser ajudada pelos departamentos públicos, porque o que tem ela auxiliado, drogado, pessoas psicologicamente doentes, mas não. Só que isso reflete, a gente não dorme, a gente não cuida do dia direito, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu espero que 2023, que eu não abra mais nenhuma igreja, mas que eu mantenha as que tem de pé. E se for para fechar, que Deus abra. E se for para abrir, que Deus mantenha. 2023 vem aí, e a expectativa é com muita confiança, mas a luta é grande. Bom, meu pastor, passou rápido, mas antes de encerrar, não poderia deixar de perguntar se o senhor tem algum louvor que lhe marcou, alguma palavra, algum versículo. Tenho sim, Clebson. Eu vou ler o versículo que Deus me deu para fundar o ministério. Isaías 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o versículo inicial do Ministério Providência Divina. Ainda antes que houvesse dia, ele já era. Ele é antes de mim, ele é antes de você. E não há ninguém que possa escapar das mãos dele. Operando ele, quem impedirá? Em seguida eu quero agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade que a equipe de mídia traz para nós nesse momento. Na verdade, um início de várias questões que aqui vão ser debatidas, ouvidas e anunciadas através desse trabalho lindo. Agradecer a minha esposa por sempre estar comigo desde quando eu era um lavador de banheiro. Agradecer a saúde dos meus filhos. Agradecer à minha família. Agradecer ao Ministério Providência Divina. Agradecer a tudo que Deus fez em 2022 e ter a certeza que se a gente está de pé e passou por todos os problemas pós-pandemia, é porque Deus tem alguma coisa com a gente. Eu vou terminar esse momento feliz e você vendo Ele feliz, profetizando na tua vida através de um hino. Esse hino vai falar com alguém, porque desde que eu abri o ministério, Ele fala comigo. Quase sempre quando abati, eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto. Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo. Como o de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles já sabidos,
conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado, eu não quero falar com ninguém. Me recolho em oração sozinho, ajoelhado. Sinto o bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes para subir, descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem que quem me conhece intimamente é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha um 2023 na presença de Deus. Escolha Jesus, escolha ouvi-lo, receba a orientação dele, escolha ser abençoado por ele, coloque ele em primeiro lugar. 2023 é um ano de colher o que plantou, então ainda dá tempo de plantar. Deus lhe abençoe, muita paz, alegria, harmonia, felicidade. Que 2023 seja um ano mais tranquilo, em nome de Jesus. Tranquilidade para sua família, tranquilidade para sua casa, tranquilidade para sua vida financeira, tranquilidade para sua saúde. 2023 será um ano tranquilo. Paz do Senhor, obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, fica a nossa gratidão. Como eu disse, é um projeto, um sonho que está saindo do papel, mas não é o primeiro. É um encerramento de um ano, mas sabendo que 2023 tem muita coisa boa ainda para acontecer. Não só aqui, mas há outros projetos no departamento de mídia, há outros projetos na igreja, e a gente conta com a sua oração, conta com a sua, com o seu apoio, certo? Então eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, depois ao nosso pastor, presidente, certo? Que, como ele fala sempre aqui, qualidade de equipamento, estrutura a gente não tem, mas a gente tem o principal, que é o amor à obra e pessoas dedicadas a fazer tudo isso acontecer. Por trás das câmeras, vocês não têm noção a quantidade de pessoas, e ainda não é o departamento todo que está aqui, mas vocês não têm noção da quantidade de pessoas que passou o dia trabalhando, não só o dia, né, a semana, fazendo planejamento, movendo coisas para que esse programa tivesse chegado até você. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu pedido de oração por todo
esse departamento, por toda a nossa igreja e fazer um convite especial para você. Primeiro, comenta, segue, compartilha, se inscreve no nosso canal. Segundo, amanhã tem culto da virada, então a partir das 9h30, 21h30, seja o nosso convidado especial, venha agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse ano, iniciar um 2023 da melhor maneira possível, na presença e na graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos e esse foi o primeiro Provicast Divina.